Atos capítulo 25. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediam, suplicando-lhe desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá, e disse: portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo respondeu em sua defesa: não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo para César. Então Festo, depois de falar para o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia em visita de boas-vindas a Festo. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram o caso, pedindo sentença contra ele. Eu lhes respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer um homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia, tinha contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus que, embora morto, Paulo alega estar vivo. E, estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a elas. Mas, tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele lhe respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse: Rei Agripa e vós todos que estáis presente conosco, vede que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus
tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, achei que não havia praticado nada digno de morte, mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever a meu senhor. Por isso, trouxe-o perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me pareço sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Atos 26. Então Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico-te que me ouça com paciência, pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa desta esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus, porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tenho recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estava para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente ao que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento.
Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuraram matar-me. Mas tendo alcançado auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como as pessoas influentes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, como o Cristo deveria sofrer e como seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa disse a Paulo: Por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: Quisera Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. E o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice, e os que estavam sentados, e retirando-se, se diziam uns aos outros: Este homem não fez nada digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Atos 27. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltando para o sudoeste e nordeste para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste.
O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. Temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a marção do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuava sendo atingido por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, desviei ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar essa avaria e essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme e, içando ao vento a vela da proa, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento
e mandou que os pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Atos 28. Já salvos, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de graveto e colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma das terras que pertencia ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muita honras e, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passado 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régio e, soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passado 3 dias, ele convocou os principais entre os judeus. Reunindo-se eles, disseram: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isto, vi-me obrigado a apelar para César, embora minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com essa corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras.
Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelos profetas Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Estais ciente então de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum.